Queridos irmãos e Aldins, obrigado por pararem neste momento para ouvirem esta mensagem. Esta mensagem, meu irmão e Aldim, é para você, querido irmão, que guarda os mandamentos, que zela pelas leis, que tem buscado a cada dia ensinar aos irmãos a importância de guardar os mandamentos e as leis. Mas também, querido irmão e Aldim, esta mensagem é para ti, irmão querido, que não guarda as leis e os mandamentos, e que tem ensinado aos irmãos que não deve guardar as leis e os mandamentos. Esta mensagem é para meus irmãos que ainda estão na Babilônia, que ainda estão no meio do paganismo, que muitas vezes quando ver um canal pregando Iau e Yauxa, a mensagem sendo entregue, ele para, escuta, acompanha. Mas, no interior dele, na mente, ele ainda tem dúvida. Para este meu irmão que guarda os mandamentos, mas ainda vive lá, no paganismo, lá dentro da Babilônia, dentro do engano. Meu irmão querido, esta mensagem é para ti que guarda o sábado, esta mensagem é para ti que guarda o domingo, esta mensagem é para ti que tem todo o carinho e todo o respeito pelo nosso amado Iau e Yauxa, o filho querido. Irmãos, no livro de Gênesis, nós temos a criação, onde Iau, depois de toda a criação, Iau parou, descansou e abençoou o dia do Shabá, ou sábado, como nós aprendemos nas nossas Bíblias, na João Ferreira de Almeida, e em outras versões. Irmãos, em Gênesis, Iau cria uma aliança com Noé, e mais à frente, Iau cria uma aliança com o servo Abraão. E depois de Iau chamar Abraão e tirá-lo da idolatria, Iau faz algumas promessas a Abraão, mas primeiro Iau cria uma aliança com Abraão, e mais à frente, Iau cria uma aliança com Moisés. Em cada era da igreja, Iau vai tentando restituir a aliança dele, os mandamentos dele. Querido irmão Ialdim, quando Moisés é chamado, Iau também faz uma promessa para Moisés, que ele iria restituir a aliança dele. Não era uma nova aliança, era uma aliança renovada, porque a cada era a aliança com Iau era quebrada. O povo de Iau ia devagar e lentamente se desviando da aliança. O mundo e aquele que governa o mundo, ele consegue criar situações que iam tirando o povo da grande aliança. Então, ao passar pela era das igrejas ia mudando, o povo ia abandonando os mandamentos, o povo ia mudando as leis, o povo ia mudando as normas. E quando a igreja percebia, já estava caída no paganismo. De eras em eras, de tempos em tempos, Iau sempre se preocupou em resgatar a igreja. E no nosso tempo também não é diferente. Nós estamos vivendo aquele tempo aonde Iau está restituindo a igreja, e está renovando a aliança. Esta aliança que foi quebrada desde aquele tempo. Irmãos, foram chamados os apóstolos, e através dos apóstolos ele restituiu uma nova aliança, a aliança renovada. Ou seja, não é uma nova aliança, é uma aliança renovada, pois a aliança já existia. Simplesmente ele renovou a aliança. Por isso que Yauxa diz, esse é o cálice da nova aliança, na verdade uma aliança renovada, pois ela já existia. Os camaradas que mexeram colocaram como nova aliança, porém é uma aliança renovada, pois a mesma já existia. Então a questão dos irmãos não está entendendo as escrituras tem dois fatores. O primeiro, a Bíblia é paganizada. A Bíblia é preparada para te prender no Egito, e não te tirar da idolatria. Então essas Bíblias não são para estar nas mãos dos Ialdins. Tem que devolver para a Babilônia. Segundo fator, a Bíblia dos Ialdins tem que constar nelas o nome de Iau e Yauxa, para que o povo possa ler, compreender e entender a serenidade dos mandamentos e as leis do Eterno. Por este motivo é que nós, os Ialdins, uma parte consegue compreender, e outra parte não. Aquela parte que busca as Bíblias hebraicas e as judaicas, as Bíblias que já contêm o nome de Iau e Yauxa, com traduções mais sinceras, mais transparentes, conseguem chegar à compreensão. Mas, os Ialdins que ainda estão se alimentando das Bíblias paganizadas não conseguem, porque a Bíblia paganizada foi preparada para que mesmo quando os Ialdins conhecessem o nome de Iau e Yauxa, eles não viessem a sair totalmente do paganismo. Eles vão ficar presos no paganismo por meio de algumas idolatrias. E quais são as idolatrias? É quando você despreza os mandamentos. É quando você despreza as leis. Então você não consegue de fato chegar na compreensão, porque você está ali, abrindo a Bíblia paganizada, e a primeira coisa que teus olhos veem é o nome de Baal e o nome de Zeus. Então, em primeiro lugar, os irmãos têm que devolver o que é deles. E o que seria? A Bíblia paganizada. Mas,
Os irmãos também precisam de ajuda para conseguir as Bíblias com os nomes santos. Mas temos um grande problema no caminho. Mandaram fabricar as Bíblias que fala de Iau e Yahusha, mas estão cobrando um preço absurdo, no qual nem todos os irmãos têm condições de pagar 200, 300 e 400 reais numa Bíblia. Por isso os irmãos devem se unir para ajudar os que não têm condições, pois enquanto os irmãos continuar com essa Bíblia paganizada, não vão chegar à compreensão exata. Elas foram preparadas de maneira que os irmãos vão ler, e não vão compreender. E aí vão contra uma palavra que é santa, que é guardar os mandamentos. Por isso está havendo esse atrito, essa falta de compreensão. Por isso, meus amados irmãos, essa mensagem é para vocês que ainda têm dúvida. É para vocês que têm acompanhado as mensagens de Iau e Yahusha, mas ainda vive na Babilônia. Essa mensagem é para você que já conhece Iau e Yahusha, mas não se decidiram ainda a sair da Babilônia, do paganismo. Meu irmão que guarda o sábado, meu irmão que guarda o domingo, esta mensagem é para você. Meus irmãos, me acompanhem com as Escrituras. Abram suas Bíblias no livro de Ezequiel capítulo 20 versículo 20, onde diz assim: santificai os meus Shabá, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Iau vosso Criador. Até aqui não vou prosseguir mais. Meu irmão que guarda o sábado, que zela por este dia, que honra. E você também, meu irmão que ensina que não deve guardar, pois Yahusha aboliu, invalidou. E você, irmão que guarda o domingo, aqui está meu amado, o sinal entre o homem e o Criador. Podemos dizer que quando vós guarda o Shabá é um sinal entre você e o Criador. Então quando você vai para Gênesis 2, você encontra lá o teu Criador Iau. Lá diz, depois de preparar toda a criação, ele abençoou e santificou o dia do Shabá, e descansou de toda a sua obra. Qual o significado da palavra Shabá ou sábado? Quando você pesquisa no Google, Shabá ou sábado significa descanso. Ou seja, Iau descansou e abençoou o Shabá. E então os filhos de Iau, eles têm uma marca, um sinal. E qual é a marca? Aquele que guarda o Shabá. Não é sexta e não é domingo, é sábado o Shabá. Vamos dar um pulinho no livro de Isaías 56, diz assim: assim diz o Iau, guardai o juízo, e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça para se manifestar. Bem-aventurado o homem que fizer isto, e o filho do homem que lançar mão disto, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de fazer algum mal. E não fale o filho do estrangeiro, que se houver unido ao Iau, dizendo, certamente o Senhor me separará do seu povo, nem tampouco diga ao eunuco, eis que sou uma árvore seca. Porque assim diz o Iau a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados, e escolhem aquilo em que eu me agrado, e abraçam a minha aliança. Está vendo, meu amado? Os eunucos, o Eterno está falando que os estrangeiros, os gentios, que haverá uma bênção. Existe uma bênção para todo aquele que guarda o Shabá. Este dia começou lá em Gênesis, e este dia prossegue lá em Apocalipse. Pois no livro de Isaías 66, ele diz, e de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro, toda a carne virá me adorar. Ele está falando de que, irmãos? Da nova terra. Então, meus irmãos e Aldins, esta falta de compreensão em questão do Shabá, no qual alguns irmãos dizem que Yahusha invalidou. Mas, nós temos uma passagem do jovem rico, que diz, bom mestre, ó, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Yahusha diz para ele, guarda os mandamentos. Talvez alguns irmãos vão dizer, mas ele nasceu debaixo da lei, então ele tinha que cumprir. Aí vamos para o livro de Apocalipse 12, e lá diz, o dragão fez guerra contra a mulher, e a mulher fugiu para o deserto. Então o dragão foi perseguir aqueles que guardavam as leis e os mandamentos. O livro de Apocalipse dando testemunho de todos os outros livros, de Gênesis e a Nova Aliança, que eles falam que é o Novo Testamento. Amado irmão e amada irmã Yaldins, o grande desentendimento que está no meio dos Yaldins, são as Bíblias que foram preparadas para manter os Yaldins sem compreensão. Então a Bíblia paganizada foi preparada para o povo da Babilônia, para o povo deles. A Bíblia paganizada não foi preparada para os Yaldins. Então os Yaldins que continuam estudando a Bíblia paganizada, não vão conseguir chegar a uma compreensão. Porque é muito sério você desprezar os mandamentos do Eterno, de Iau. Então, meu amado irmão e irmã Yaldins, é tempo de largar a Bíblia paganizada. É tempo de ir lá na Babilônia e devolver a Bíblia deles.
Esta Bíblia foi preparada para eles, e não para o povo Yaldim. Então um grupo de irmãos Yaldim se uniram e mandaram fabricar as Bíblias de Ial e Alcha, mas esqueceram que nem todo irmão tem condições de pagar 200, 300 e 400 reais numa Bíblia. Então um erro está levando ao outro. Então é tempo dos irmãos Yaldins ajudarem aqueles que não têm condições, para que todos possam chegar em um só entendimento. Porque como foi no tempo de Noé, como foi no tempo de Abraão, como foi no tempo de Moisés, como foi no tempo de Josué, também houve uma separação de Yaldins, houve divisão entre Yaldins, e até os dias de hoje, não está sendo diferente. Então irmãos, toda semana iremos deixar uma mensagem para o povo Yaldim. Toda semana estaremos aqui, deixando uma mensagem para o povo Yaldim. Mensagem com versículo e mensagem com informações, para que o povo venha se despertar em questão das Bíblias paganizadas. Assim seja.